Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, de História, e hoje nós vamos tratar de um tema interessante, que é a Idade Média. A Idade Média é um período de 1000 anos, que é mais ou menos assinalado entre o século V e o século XV. Geralmente atacam o período medieval ou Idade Média, dizendo que ela é a Idade das Trevas, alegando que foi uma época de ignorância, de estupidez, de barbárie. Mas quando analisamos a história com profundidade, vamos ver que isso não é bem verdade. Os renascentistas criticavam a Idade Média, chamando-a de Idade dos Godos, pois godos era uma tribo bárbara, incivilizada e estúpida. Mas na língua germânica dos bárbaros, God é Deus e gótico é divino. Sem querer, os renascentistas deram um nome muito conveniente. Por quê? Porque na Idade Média, a Igreja foi a modeladora da civilização medieval. O cristianismo foi o principal integrador da Idade Média e a Igreja sua instituição dominante. A Igreja preservou as conquistas civilizacionais greco-romanas, dando profundidade e transmitindo a filosofia grega, o direito romano, conciliado com o cristianismo. Uma das figuras mais importantes da Idade Média foram os monges. Os monges foram os responsáveis por construir os alicerces da civilização ocidental. Eles estudavam, rezavam, trabalhavam no que São Bento chamava de ora et labora, oração e trabalho. Foram os responsáveis por uma grande efervescência intelectual. O trabalho intelectual dos monges preservou, cultivou e organizou todo o conhecimento da civilização antiga. Além de desenvolver toda a tecnologia, todo o avanço, vão ser os monges medievais que vão inventar o livro. Na antiguidade, haviam papiros que eram enrolados. Os monges vão inventar o códice, o livro moderno. Para o homem medieval, não havia oposição entre fé e razão. A fé estava conciliada perfeitamente com a razão. Uma das coisas que podemos mostrar que a Idade Média não foi uma época, ao contrário do que se pensa, de ignorância e de estupidez, é que foi na Idade Média que nasceram as universidades. A Igreja, aplicando a ordem de Cristo e de Ensinai, estabeleceu as universidades e escolas nas abadias dos mosteiros. Na antiguidade não havia universidades, porque o saber era secreto. As primeiras faculdades foram de medicina, porque o primeiro bem é manter a vida. Depois, faculdades de direito, como Bolonha na Itália e a Faculdade de Medicina de Montpellier na França. Salerno, também na Itália, era uma faculdade de medicina. Depois, a Faculdade de Teologia na Sorbonne, em Paris. Coimbra, em Portugal, e Salamanca, na Espanha. Na Inglaterra, Oxford, e na Alemanha, a Universidade de Colônia. Nas escolas das abadias, os alunos eram de todas as classes.
Um exemplo é o abade Suger, que foi colega de escola do rei Luís VII. Ficaram amigos. Um era filho de camponês, o outro era rei. O abade Suger era um homem de extrema capacidade, e o rei, vendo esta capacidade, acabou por nomear regente da França. Aplicando os ensinamentos de Cristo de amar o próximo e cuidar dos outros, assim como o bom samaritano cuidou, a Igreja, na Idade Média, fez o hospital. A antiguidade desprezava os fracos. O escravo era considerado um objeto. Mas a Idade Média fazia o contrário. Todo fraco deve ser protegido. Foi também na Idade Média que construíram as grandes catedrais góticas, como a Catedral de Notre-Dame de Paris, que recentemente pegou fogo no telhado. Temos a Catedral de Chartres, entre outras. O homem medieval era um homem de fé. O centro da vida do homem medieval é a fé. Por isso ele fazia grandes catedrais, belíssimas catedrais, para honrar a Deus.